minha galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e a gente já tem muita coisa pra comentar no vídeo de hoje. O primeiro tema já tá aqui, tá? Quero mostrar pra vocês as falas do Humberto Costa, senador petista, sobre o Dilma e a CPMI. Já vamos abrir falando sobre isso. Quero também mostrar o que o Dilma falou do Rui Costa. Falar sobre Bolsonaro possivelmente inelegível. Isso é um ponto, uma nota que saiu no Globo. E pegando esse gancho, eu vou mostrar pra vocês o quão absurdo a Globo consegue ser no que diz respeito à desinformação e manipulação de mentes. Eles me soltaram a nota hoje que eu fiquei, assim, de boca aberta, porque eles negam o que eles já escreveram no passado. Isso eu já vou entender. Depois eu quero falar do caso do Nicolas, mais uma vez abordando coisas que eu acho que seguem por um caminho não vem sendo muito explorado. Quero até mostrar para vocês um relatório secreto, produzido por uma turminha do barulho, que envolve até o Nicolas também, mais algumas coisinhas. Depois vamos falar do Dilma com as mãozinhas... Eu adoro essa foto do Dilma com as mãozinhas juntas, porque é o estado do atual governo, né? Ele não sai do lugar, tá sempre preocupado, tá sempre com medo, e o medo é real, porque a economia segue num ritmo que eu acho que nenhum brasileiro está contente. Tem algumas notícias sobre isso, que envolvem desde Banco Central até uma análise bem interessante da turma do Metrópolis, que, acredite se quiserem, deram os méritos ao governo Bolsonaro. Mais do que isso, eles falam que Bolsonaro deixou um problema gigantesco para o Dilma, porque Bolsonaro entregou bons resultados na economia. Vocês vão entender. E aí, a Miriam Leitão apareceu no dia de ontem, né, passando aquele pano, tentando falar algumas besteiras, e eu quero mostrar para vocês uma notícia que, a depender do dia de hoje, inclusive, podemos ver muitas mudanças ao redor do planeta. Você já vai entender. Depois tem algumas pautas diversas ligadas ao governo do Dilma, seja na área da saúde, na área do meio ambiente, na área social também, que se encaixa ali no tema ESG. Quero mostrar para vocês, acho que dá para comentar alguma coisa, mas vamos, que tem muita coisa e vejam só. O senador Humberto Costa, ele concedeu entrevista para o Poder 360. Se não tivesse aqui, entre aspas, que era a fala do senador, até eu ia questionar se ele realmente falou isso, né, durante a entrevista. Mas tá ali, ó. Lula investirá pesadamente contra a CPI do dia 8. Abre aspas. O governo vai investir pesadamente. O cara fala isso sem nenhum pudor. Não, vai investir pesadamente, para que os parlamentares sejam convencidos de que não é o melhor caminho. E se o instrumento for retirado das assinaturas, que assim se faça. Tu já imaginou isso? O que é que o governo vai fazer? Quais ferramentas serão utilizadas, né? Investir pesadamente. Isso daí acaba por configurar, né, um cenário que a direita vem apontando, que o governo não teria interesse, ou talvez tivesse com algum tipo de receio, caso a CPI saia do papel. Vamos esperar para ver. Além disso, ele falou sobre diversas coisas ao longo da entrevista. O Poder 360 fez até um resumo, mas do resumo todo que eles fizeram, tem uns mais de 10 tópicos. 2 chamaram muita a minha atenção, inclusive os 2 primeiros itens. Humberto Costa, do PT, o PT, falou sobre uma constituinte para a reforma política. O Brasil precisa o mais urgentemente possível de reforma política, talvez uma constituinte exclusiva, uma nova constituição. Porque é muito difícil para o governo construir maioria num país como é o Brasil, com esse sistema de coalizão. Quando a gente pensa no que governos de esquerda já fizeram ao redor do planeta para se perpetuarem no poder, assim, diversos optaram por esse caminho, né? Para passar aquele verniz de democracia através de uma nova Constituição, né? Fizeram algumas mudanças para ficar para sempre. Aí fala, ó, sobre o presidencialismo de coalizão. Essa afirmação acho que está imprecisa. O Dilma teve no primeiro turno 50% dos votos mais alguma coisa. Bom, se ele tivesse 50% mais alguma coisa, podia ser mais um. Ele estaria eleito, não? Eu não sei que matemática, talvez tenha alguma matemática, mas quando eu paro e penso que 50% mais uma pessoa está eleita, acho que alguma coisa aconteceu. Enfim, e o partido dele não chegou a fazer 80 parlamentares.
Isso é um problema que nós temos no nosso sistema político e que precisa ser objeto de uma reforma. Será que ele quer reduzir de forma exponencial a quantidade de partidos, que é exatamente o que já está acontecendo, para forçar que toda a esquerda seja subalterna ao PT? Olha como isso também se encaixa com o movimento que o PSD, com o PSB de bola, que é o do Alckmin, junto com o PDT e o Solidariedade, estão fazendo, de tentar criar uma federação, inclusive tentar fazer, né, um contraponto à hegemonia do PT perante a esquerda, que o pessoal já está seguindo o caminho dele, o pessoal vai continuar crescendo. Você vê, né? Olha quais são as preocupações dos petistas. Mas vamos continuar. O Dilma estava lá no evento, falou que o Rui Costa é a minha Dilma de calças. A Dilma era ministra da Casa Civil e depois foi alçada a candidata a sucedê-lo. E sucedeu ele, né? Será que o Dilma já está falando que o Rui Costa será o seu sucessor? Muita gente começou a se questionar sobre isso, né? O que estaria por trás dessas falas. Mas enfim, vamos prestar atenção. Agora vamos lá. Isso aqui que a gente agora tem muita coisa para falar. Tem muito pano para manga. E falar da Globo tem sempre um gostinho especial. Mas vamos por partes. Ontem de manhã, o Lauro Jardim me solta essa nota. O constrangimento que Bolsonaro ainda pode causar à Corte Eleitoral, segundo um ministro, né, da Corte Suprema. Pelo menos um ministro supõe que quando Bolsonaro voltar ao Brasil, ele poderá arrastar multidões em suas aparições públicas e que isso poderia causar algum tipo de constrangimento, né, na Corte, no julgamento de sua inelegibilidade. Ponto. Isso daí é a parte que menos interessa. A parte mais importante da notícia, e talvez pudesse ser com a manchete diferente, porque a frase final é o seguinte: ainda assim, prevê que essa deve ser a tendência da Corte Eleitoral. Ou seja, qual a tendência? A tendência é que Bolsonaro fique inelegível. É o que o Globo teve aí para falar. Guarda isso. Hoje de manhã, hoje de manhã, 4h30 da manhã, e aí vocês vão ver, essa é a típica notícia que ela não precisa de um olhar apurado. Essa notícia precisa de uma memória. Uma memória que funcione, não precisa ser uma memória muito aguçada. A Maiara Muniz, às 4h30 da manhã de hoje, me solta a seguinte manchete. De olho em trocas na Corte Eleitoral, defesa de Bolsonaro tenta empurrar julgamento que pode torná-lo inelegível. Será? Aí o subtítulo. Advogados do ex-presidente avaliam que mudanças na composição podem gerar cenário mais favorável depois do segundo semestre para análise da ação sobre ataques. A defesa de Jair Bolsonaro trabalha. Esse é o primeiro parágrafo. Depois disso, não tem mais nenhuma informação sobre a defesa de Bolsonaro. Eu acho muito difícil. Vocês acreditam que algum advogado de Bolsonaro conversou com a Maiara? Se conversou, será que ela poderia citar o nome e falar o que ele disse? Ah, mas não foi. Ela recebeu essa informação. E ela recebeu de uma fonte quente. Então relata, foi como? Então ela coloca assim, ó. Em Brasília, pessoas dizem que escutaram falar que a defesa de Bolsonaro, que os advogados de Bolsonaro estão tentando fazer isso. Bota assim, ó, interlocutores do PL dizem que os advogados de Bolsonaro estão fazendo isso. Não, ela não falou isso. Ela não falou isso. Ela falou com os advogados. E não fala mais nada. A manchete, junto com o subtítulo, junto com o primeiro parágrafo, não tem nada no texto. Nada. Você pode abrir a matéria. Abre e confere. A nota só vai se debruçando sobre qual é o caso, que o caso que está aí rodando é o principal caso, que já está mais avançado, é o do PDT, sobre aquela reunião com os embaixadores, etc. Só tem isso. Só tem isso. Essa é escancarar a hipocrisia, a desinformação da Globo? Não, irmão. Não, se fosse isso, eu não ia fazer aquele estardalhaço. E eu falei que precisa de uma boa memória. E, gente, quando eu falo pra vocês que eu realmente creio que só eu me dou o trabalho de ler todos esses jornais, todos os dias, e além disso eu salvo. E no que depender de mim, e essa semana eu creio que eu vou trazer uma baita novidade pra vocês. Tudo der certo, quarta-feira
Depois de amanhã já. Estou na reta final, trabalhando igual condenado, mas vai valer a pena. Mas vamos lá. Essa matéria foi do dia 13. Olha qual é a tese. A defesa de Bolsonaro está tentando atrasar. Será? Vamos ver. Vamos começar pelo próprio jornal O Globo. Rafael Moraes Moura, que escreve na coluna da Malu Gaspar. No dia 16 de janeiro de 2023, o Globo nos informava, o mesmo Globo, o cálculo político do PT para Bolsonaro ficar inelegível. A legenda de Lula quer que Bolsonaro seja punível e fique inelegível ainda neste semestre. Será que é Bolsonaro que está tentando atrasar? Ou será que é Lula que quer acelerar? Ou será que são os opositores, o establishment que quer acelerar? Bom, só por esse parágrafo não dá para bater o martelo ainda. Na esteira da repercussão dos ataques, promovidos e tudo mais, o próprio presidente, o vídeo que ele divulgou, quer aproveitar o momento. A avaliação entre aliados do Lula é que os recentes acontecimentos enfraqueceram Bolsonaro, diminuíram seu capital político e abriram caminho para que ele seja declarado inelegível. Logo, o melhor é condená-lo o quanto antes. Bom, é Bolsonaro que está tentando adiar ou será que é o Dilma que tem interesse em condenar o quanto antes? Bom, aqui está pelo menos claro, né? O melhor é o quanto antes. Vamos continuar. Mas há outros motivos que justifiquem a pressa do PT. Peraí. Então agora não temos mais nenhuma dúvida. Só que não para por aí, eu tenho mais matérias. Em condenar Bolsonaro por abuso de poder. Aí fala lá, né? Olha, ao longo de 2023, a Corte Eleitoral vai passar por uma série de mudanças em sua composição que vão mexer com a correlação de forças. Mas peraí, olha só. O Globo agora, contando com a falta de memória das pessoas, está falando que é Bolsonaro que tem o interesse em atrasar pela composição. É Bolsonaro que está preocupado em atrasar para mudar a composição? Ou é o PT que está com medo e teme Bolsonaro e por isso quer acelerar para evitar a mudança na composição? Pô, Mariana, me ajuda a te ajudar, Mariana. Escreve melhor, bota as fontes, escancara se for verdade. Aí depois vem, né? O PT quer que as ações mais potencialmente explosivas, como a que investiga o ecossistema de informação, seja julgada antes do cidadão lá sair da corte, porque vai ter uma mudança. Em novembro, o Raul Araújo assumiria aí meio que como vai meio que relator das ações. E aí o Globo falava que é um ministro bem mais palatável para os bolsonaristas. Só que não para por aí. Não para por aí! Olha essa daqui, 22 de janeiro de 2023. A Mariana, ela não lê a Folha de São Paulo, ela deveria ler seus colegas. A Corte Eleitoral quer agilizar ações contra Bolsonaro para evitar que Cássio analise caso. Peraí, é Bolsonaro que quer, atrasar? Ou é outras pessoas que querem acelerar? O que é que está acontecendo aqui, Mariana? Vamos voltar para Veja agora. 28 de janeiro de 2023, Larissa Borges. A Mariana deveria ler até para valorizar as mulheres no jornalismo. A estratégia por trás do processo que quer deixar Bolsonaro inelegível. Aí falava que Bolsonaro, naquele momento, tinha 16 ações contra ele, só que uma dessas ações era estratégica. Tratada como estratégica, que era a ação do PDT, que falava, ela deve ser a primeira a ser julgada, não por ser a mais robusta, mais nada, mas porque ela já tinha começado, Bolsonaro tinha sido notificado, ele já tinha indicado as testemunhas de defesa, etc, tudo mais, que é o caso dos embaixadores. O caso pode ter andamento acelerado, independente do retorno do ex-mandatário ao Brasil. Nas demais acusações, Bolsonaro ainda precisaria ser notificado, etc, tomar PPP, tititi, a possibilidade de levar este primeiro pedido de inelegibilidade a plenário a partir de março. É Bolsonaro que está tentando atrasar ou é a oposição que está tentando acelerar? E ainda temos mais uma do Globo, do Rafael Moura mais uma vez. Bolsonaro inelegível, o fator Cássio no julgamento, das ações. Nem começaram a discutir ainda as provas,
mais uma preocupação já toma conta de uma ala da corte. É o fator Cássio Nunes Marques, que hoje é um dos 3 minutos substitutos, né? Que deve tomar posse aí, porque o Lewandowski vai se aposentar. Com a mudança, o Cássio deve não só passar a integrar o plenário, que vai julgar Bolsonaro, também vai presidir a corte em 2026. E aí falava que diante desse risco, o fator Cássio Nunes Marques, uma das possíveis ações é começar o julgamento das ações até abril. Quem é que está preocupado em atrasar? É Bolsonaro ou é o lado de lá que quer acelerar? Isso porque é o temor de que, ao chegar, Cássio venha a pedir vistas. Quem é que está com temor? É Bolsonaro ou é o lado de lá? E mais uma vez a Globo é desmascarada, né? É um absurdo o que esse jornal continua fazendo. Eles não conseguem esquecer Bolsonaro. Mas vamos lá. Essa aqui é de ontem. Olha a inversão de... Aqui é só a inversão de narrativa, né? Não é o que a Globo tá fazendo, porque a Globo é sem igual. Sem igual. Daniel Pereira na Veja me escreve o seguinte. Derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro não se cansa de ajudar Lula. Bolsonaro tá calado. Erros cometidos pelo capitão e seus aliados desviam a atenção do presidente, que se sente menos pressionado a dar explicações sobre assuntos espinhosos. Bom, a imprensa não cobra. A imprensa não cobra. A imprensa bate palma. E o culpado é Bolsonaro. A imprensa não cobra. A imprensa passa pano e o errado é Bolsonaro. Aí fala, né? O Dilma volta pela 3ª vez e explora politicamente dessa maldita deixada por Bolsonaro em áreas como a saúde e a educação. Eu não sei que herança maldita é essa. Porque você pega, por exemplo, o trabalho que Bolsonaro fez na educação básica de crianças. Alfabetização. Ali tem um trabalho fantástico, baseado na ciência, que essa turma finge gostar. É que a ciência que eles gostam é a do Átila, só presta essa. Eles podiam pegar isso daí, mas não querem. Deixa de lado. Isso não importa. Mas vira e mexe, se beneficia mesmo é do festival de erros e histórias nebulosas envolvendo a família do capitão. Esta herança bendita, dada de lambuja pelo adversário, tem ajudado a perpetuar a lua de mel do petista com a população. Lua de mel? A gasolina já é mais de R$6 em diversas localidades. A placa do ovo já chegando a quase R$30, a depender do lugar. A maior parte do Brasil acima de R$20. Lua de mel. Tá maluco. Apesar de ele pouco ter avançado em pautas fundamentais. Tá todo mundo vendo. O problema é que a imprensa não cobra. Você vê. Comentamos aí, está restrito às redes sociais, sobre o resort, que tem como sócios o Armínio Fraga, o herdeiro aí dos Marinhos. E aí? Cadê a imprensa para cobrar o Lula? Cobrar a Marina Silva? Cadê? Onde é que estava a Veja durante o caso do Juscelino? Eu mal vi. No final ali do dia 30, 31 e 1º de janeiro, né, e 1º de fevereiro, eu quase não vi nenhuma matéria da Veja. Acho que não teve nenhuma. Só quem estava comentando era o Estadão. Cadê? Cadê essa turma para pressionar? Não tá. Fica passando pano. Vai lá olhar a coluna do Matheus Leitão para ver. O Matheus Leitão coloca a frase do dia. A frase do Lula. A de ontem foi, pelo menos. Tá lá a foto. E quer me falar que a culpa é de Bolsonaro? É sempre uma inversão de narrativa o tempo todo, rapaz. A imprensa joga contra o país. Aí veja, falando aqui um pouco mais do caso do Nicolas, ontem apareceram mais estudos do que está acontecendo. A agência aponta o uso de robôs para legitimar discursos de Nicolas, né, nas redes sociais, o que ele estava falando. Aí lá para as tantas, o Estado de Minas revela que a Vert.se, Inteligência Digital, analisou o rápido ganho de apoiadores do Mineiro e aponta no Instagram, né, que teve um aumento de 90 mil seguidores, né, que foi o dia seguinte a polêmica, e fala assim, ó, Nicolas vem ganhando muitos seguidores em seu perfil nessa rede social, levantando a hipótese da utilização de robôs. Ele tá ganhando muito, então é robô. Ele não tem como ganhar isso de forma orgânica, impossível. Apenas nos últimos 10 dias foram somados mais de 176 mil usuários, valor consideravelmente alto para uma aquisição orgânica. Tá, mas qual é a prova? É porque isso é muito. Isso não é normal. Porque não é normal, então é robô.
apontou o relatório da consultoria obtido pelo Correio com exclusividade. Segundo o CEO da Vert SE, a Carol Zane, a prática de usar bots para construir influência é comum entre influenciadores digitais e políticos. E aqui que está uma das partes interessantes da nota. Esse assunto ele tem sendo explorado em diversos campos. Primeiro, para avançar com a agenda woke, tentar criminalizar diversas coisas, quem sabe caçar o Nicolas, abrir precedente para caçar outros políticos. Só que esse assunto também está sendo utilizado para quê? Olha só. Uma vez nesses canais, eles podem sim ter um papel muito parecido com o que conhecemos como os influenciadores digitais, porém com a responsabilidade pública muito maior. Está falando dos políticos. O que a PL 2630 está falando? Que, esse negócio aí de... Ela está falando o seguinte, né? Que o parlamentar teria imunidade, né? A imunidade parlamentar também nas redes sociais. E a imprensa está contra. Não pode. Não pode ter imunidade na rede social. É só no plenário. As ferramentas ainda falham com frequência na identificação de notícias e perfis falsos, ou seja, precisa de regulamentação, e muitos políticos usam desses artifícios para construir essa influência. Até hoje, a imprensa nunca mostrou uma comprovação de uso de robôs. Eu mostrei. Eu tenho um vídeo, eu provei por A mais B que se tratava de um software automatizado de respostas. Era o robô do Moro. Esse tá provado. O que a imprensa teve um dia foi mostrar que, olha, tinha um assessor que tinha 3 contas, tá? Mas ele gerenciava as contas, era um ser humano. Ele só tinha 3 contas diferentes. É crime você ter 3 contas diferentes, só pode ter uma. Só uma. E tem que ser do seu nome. Você não pode criar, sei lá, Bolsonaro Zoeiro. Isso é um crime. Isso que eu saiba, não é. Eu quero saber qual o bot, qual o robô. Que se inicia de maneira artificial, mas, olha, pelos algoritmos, acaba chegando na opinião pública, que legitima a ação ao compartilhar ou falar sobre o tema. Ainda que os robôs não digam nada, são os números e tudo mais, olha só, o robô, ele ajuda a crescer. E por que ajudar a crescer? Aí gera números, etc, tudo mais, aí cai no algoritmo e aí por conta do algoritmo, legitima a ação. Olha o que vem sendo na imprensa falando que o algoritmo é o grande vilão, que a SECOM, saiu até no canal da Globo, né, o Telecat, fingindo uma disputinha. Não, olha só, o Flávio Dino está preocupado em questões mais punitivas, né, um punitivismo. Já o Paulo Pimenta está mais preocupado com o algoritmo. Estão preocupados com ambos, eles querem que ambos avancem. Aí você pega mais uma vez o caso do Nicolas para falar, tá vendo? O problema disso daqui é o algoritmo. A turma não quer perder a opção. É isso que eles querem fazer. Esses estudos. Aí quando tiver qualquer tipo de debate, é essa turma. Quem é que você acha que vai ser chamado naquelas audiências públicas para fazer contribuições para um projeto de lei que englobe regulamentação da mídia? Um ser humano comum? Ou quem tem uma empresa especializada de levantamentos na internet para detectar bots e robôs? É isso que está rolando por trás. Levantamento de outra empresa do ramo, a MEP, também aponta uso de... Esse aqui é melhor. Não fala robôs. Essa daqui fala talvez o cara falou, eu não consigo, eu não vou descer a esse ponto de falar que são robôs. Então vou falar que são perfis suspeitos. Suspeitos. Na base de apoio de seguidores de Nicolas e de postagens nas redes sociais. A empresa verificou ainda que, além dos perfis falsos, páginas de direita ligadas ao bolsonarismo e políticos de direita promoveram as postagens a favor do parlamentar. Nossa, é um crime. A direita compartilhou um vídeo de alguém da direita. Abre aspas. Entre os diversos públicos que se manifestaram nas redes sociais, a maioria condenou o discurso transfóbico do Nicolas. Somente perfis suspeitos e opinião pública de direita bolsonarista defenderam o deputado, mostrou o relatório. Ou seja, em todo o Brasil, apenas 2 grupos apoiaram o Nicolas. Os bolsonaristas e os suspeitos. Então, se você acha que o que o Nicolas fez faz algum sentido, ou você é suspeito ou você é bolsonarista. Escolha o seu lado. Não que o bolsonarista não seja suspeito para essa turma, né? É porque suspeito ainda tem aquele... Acho que assim, ele ainda dá o ar da dúvida. Talvez não seja, talvez ele seja inocente. Mas o bolsonarista, para essa galera, é criminoso, é culpado. Esse não é mais suspeito, já é culpado. Já pode botar na cadeia.
O suspeito talvez possa se salvar. Talvez ele curtiu sem querer. Essa é a imprensa. Esses são os nossos especialistas. Mas vamos lá que tem mais coisa. Mesmo com a hipótese de uso de robôs e perfis suspeitos, o repúdio às falas de Nicolas foi majoritário. Sério. Majoritário. No levantamento da Vértice, por exemplo, as palavras cassação, blá, 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 apareceram repetidas vezes, além de termos negativos como crime, o que, segundo o texto, mostra um claro sinal da repercussão negativa, tá? E quais foram os termos utilizados para mostrar que as pessoas aprovaram? E quem postou sem nenhum texto, mas que você vê que é um perfil claramente de apoio também? E quem não postou apenas compartilhou e foi dando amplitude? Como definir? Mas eu não sou ninguém. Sou ninguém. Sou apenas um jornalista, né? Especialistas são eles. Aí veja só. O Nicolas perdeu por completo. Pelo terceiro dia seguido, estou trazendo a mesma postagem. Pegar um perfil no Brasil é fácil. Vou até pegar o perfil do Nicolas para mostrar para vocês um número. Não eu, vou mostrar o que está no relatório. Aquele perfil, uma página internacional, Indie Wokeness. O cara postou o vídeo do Nicolas, 5,2 milhões de visualizações. Tem um tweet. O vídeo está com 2 milhões. Entra nessa página, quem quiser fazer o teste, vê se tem algum vídeo que teve um engajamento tão similar. Vê se teve algum com engajamento tão similar. E uma quantidade de likes tão grande. Mas esses números com certeza não dizem nada. O levantamento dos especialistas, com certeza, é muito mais apurado do que a nossa percepção. Agora, quem parece discordar dos especialistas é a turma do MBL. Anda muito preocupado e com diversas coisas. E eu acho que a turma do MBL até que está entendendo alguns problemas do momento atual. E não é que eles querem resolver o problema. Eles querem ser a oposição permitida ao problema. Eles agora estão aí com os relatóriozinhos, né? Um monte de coisa. Renan Santos, seus relatóriozinhos, eu tô lendo eles, tô vendo, tô me mandando. A galera me manda pra eu ver e fala, dá uma olhada aí, ó. Olha o que a galera lá, os meninos do MBL estão fazendo. Aí eu fico de olho, Renan Santos. Não vai ficar gritando não, viu? Eu não assisto a live do Renan Santos, mas direto amigo meu assiste. Ele fala, rapaz, o cara te xingou de novo hoje, só fala de tu. Eu falo, rapaz, não sei o que é. Deve ter algum amor retraído por mim. Enfim, onde é que você vier, Renan? Aqui na Austrália, você me fala que eu faço churrasco pra você e te dou uma linguiça. Mas vamos lá, ó. O método Nicolas, uma análise da estratégia de comunicação do deputado mais votado do país. Uma estratégia, análise da estratégia do Nicolas, quando no MBL. Não vou mostrar o texto, mas eu vou ler para vocês, porque no final eu vou ser bondoso. Eles colocam assim, não, isso contudo não é para ser compartilhado, viu? O MBL não autoriza, não autoriza. Aí tá lá. Eles vão relatando várias coisas, né? Eles fazem primeiro uma visão geral do caso. Depois eles começam a abordar sobre moralismo evangélico para falar que, olha só, hoje no Brasil tem um grupo que não dá para deixar de lado. São os evangélicos. Eles mostram lá, traz um gráfico, né, mostrando que está crescendo e que em breve vai ser a maioria da população. Ou seja, pode esperar o MBL começar a fazer acenos para os cristãos, mesmo sentando no colo dos comunistas, como foi a parceria aí do Kataguiri, com a turminha lá do PSOL, com a turma desses partidos todos. Enfim, pode esperar, vão começar até na igreja, não duvide não. Depois eles começam a tratar de um tema que eles falam sobre a cruzada anti-woke, e que eles falam que hoje no Brasil, e no mundo na verdade, a gente está passando por esse momento. Existe sim uma crescente nesse tema, existe um avanço. Tem até um pedaço aqui, deixa eu ver aqui onde é que... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui de forma fácil. Tem um pedaço que eles falam mais ou menos que a esquerda brasileira, né, eles estão meio que abraçando esse progressismo internacional que está vindo dos Estados Unidos, que a gente já vem comentando há um bom tempo. Então eles falam tudo mais, falam, ó, esse é um tema, esse é um tema que está, sabe, dividindo a sociedade. É um dos temas do momento, é os wokes contra os não wokes. E ele está colocando como problema porque Nicolas está se tornando um dos bastiões desse debate. E a turma do MBL tem que entrar em campo, tem que resolver. Aí lá para as tantas, discordando da turma lá das análises dos especialistas, a turma do MBL fala o seguinte, ó, esta semana foi marcada por uma repercussão colossal do deputado na imprensa. Repercussão colossal, né? Então,
mas com certeza de todo mundo contra. A MBL diz, a mensagem foi clara e possuía um quê de razão, pois expõe a controvérsia de falta de definição da esquerda para o que deve ser considerado de fato uma mulher. O tiro foi certeiro, atingiu todas as frentes. Aí diz que o post do Nicolas atingiu o público essencialmente bolsonarista, os evangélicos, os conservadores desafetos da cultura woke e o homem comum, que acham uma aberração, a ideia é que qualquer um, bababá, né? Então, a turma tá falando que concordou. E aí a turma do MBL coloca aqui o tweet do Nicolas, uma postagem no Instagram, é um Reels, que nesse momento aqui do print dele está com 1.551.183 likes. Então acho que a postagem do Nicolas, ela rendeu muito, né? Ela circulou bastante. Eu acho muito difícil que assim, a maior parte da sociedade, né, de forma majoritária, tenha ficado contra o deputado. Mas deixa lá, né, os especialistas acreditarem no que eles quiserem. E aí no final, aqui no final que tá a parte, eles falam o seguinte, hoje a esquerda está renovada, voltou ao poder e pretende continuar copiando a agenda progressista norte-americana, que é essencialmente disruptiva e faccionalista. Quem melhor soubesse comunicar com as massas a respeito das intentonas esquerdistas terá protagonismo nas próximas eleições e poderá influenciar diretamente no futuro do país. Esse é o primeiro parágrafo da conclusão deles. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso. É a disputa pelo poder. Gente, pega aquele editorial que acho que eu comentei no vídeo de ontem. O Estadão falando sobre frente ampla. Temos que nos unir, frente ampla. Tu consegue ver a turma do MDB da Simone Tebet são wokes. Eles são os wokes. Mais do que o PT nesse momento. O PT ainda tem que aprender. Tá aprendendo. O Dilma tá aprendendo. Tá indo lá para os Estados Unidos tomar, né, um curso direto com o BD para ver se pega no tranco. Tá fazendo tudo que pedem. Simone Tebet dá aula. Você pega a turma do PSDB, é a mesma coisa. Maluco, pô. Tá de brincadeira. A turma tá aí. O tempo passa, o tempo voa. Até aquela Matheus Leitão. A sociedade continua a mesma coisa. Falam de Bolsonaro, mas a popularidade de Bolsonaro não cai. Por quê? Porque o povo acordou. O povo acordou. A imprensa pode bater, pode falar. A turma vai ver. Até se apontar uma coisa do Bolsonaro, fala, beleza, a gente entendeu. Pô, isso aqui, beleza, tá errado. A gente não concorda. Mas e aí? Tu acha que a gente vai apoiar o quê? A gente que tá aqui na direita, que temos valores, acreditamos na família, né? Muito de nós cristãos, que viu o que toda essa turma fez, que viu que essa turma apoiou o PT, fez o L, e que não foi por causa que a democracia... Não foi. Vocês acham que vai fazer o quê? Agora vai para Simone Tebet. Tá de brincadeira. A raiva dessa galera é porque a população acordou. Tanto que querem agora regulamentar a imprensa e fazer diversas outras coisas. É isso que tá acontecendo, gente. É o ódio por não ter o mesmo engajamento que eles tinham no passado. Quando a única coisa que você podia fazer é ter o controle para mudar de canal. Mas que a narrativa era toda a mesma. E no máximo você podia reclamar pro seu marido, sua esposa, pros seus filhos, sei lá, seu pai, sua mãe, se ainda mora com você, um tio, um agregado. E era isso. No máximo levar pro lugar de trabalho. Para não ser muito chato, né? Que às vezes na empresa não é lugar de ficar discutindo isso. Aí você vê, olha aí, ó. Olha os wokes. Onde é que tava a Guajajara? Nos Estados Unidos. Ela tá lá em Roraima, tomando conta dos Yanomami? Não, tá nos Estados Unidos, recebendo um prêmio do Leonardo DiCaprio. DiCaprio homenageou a ministra dos povos indígenas durante o evento pré-Oscar, o Green Carpet Fashion Awards. Ela fez questão de postar lá no Instagram dela. Ganhei o prêmio. Eita, Leonardo. Só faltou ganhar um beijo. Perguntar pra ela, falar, Soninha, você prefere o prêmio ou um beijo do Léo? Não sei, viu? Acho que ela preferiu o prêmio, com certeza, né? Pelo trabalho de ministra. Outra coisa aqui, ó. Randolph compartilhando a Gleice, né? A Gleice, na verdade, está divulgando os senadores da época da CPI da pandemia e fala, ó, com nossos amigos e companheiros, agora escribas. Randolph Humberto Costa, do lançamento do livro A Política contra a
pandemia, né, que relata os bastidores da CPI. Parabéns pelo trabalho e pela atuação contundente na CPI que desmascarou o Geno. Você vê que a esquerda, ela sabe construir a narrativa dela. Se é verdade ou não, não sei. Mas ela tenta contar a história sob o ponto de vista dela. Isso é inegável. Qualquer assunto que acontece no Brasil, a esquerda vai e tenta contar. Vai e tenta contar. Terei novidades sobre isso essa semana. Esperem e me aguardem. Não deixarei a esquerda lutar sozinha. Mas vamos continuar. Vamos continuar, que a vida do Dilma continua com muitos problemas, obviamente, no âmbito da economia, né? O Estadão fala o seguinte, que o Banco Central pergunta sobre pontos de atenção no crédito e efeito de reoneração em pesquisa pré-Copom, né? Vem cá. Essa questão da gasolina, será que impactou, não impactou? Que tem que ver, né? Se vai ou não vai abaixar a taxa de juros. Algumas instituições financeiras já começaram a antecipar o cenário de corte da taxa Selic, citando o risco de uma crise de crédito. A turma, possivelmente, a gente vai ver os juros baixar, não porque a inflação foi contida, mas porque se segurar os juros altos vai ser pior para a economia. É o pior cenário que tinha. É uma economia já em desaceleração devido ao aperto monetário bastante significativo. Para alguns economistas, poderia ser um aceno técnico e não político do BC ao governo. Exatamente. Não está baixando para agradar o governo, não é porque ele pediu, porque tem responsabilidade fiscal. Não, é um aceno técnico. Fala, cara, vocês nos forçaram a baixar os juros porque a economia está quebrando. É tipo isso. É melhor tentar salvar a economia e largar a inflação de lado do que qualquer outra coisa. No questionário pré-Copom, o Banco Central também pede o impacto da reoneração parcial de combustíveis anunciada pelo governo, assim como possíveis outras medidas que reverteriam a redução de impostos realizados no ano passado, como que limitou a alíquota do ICMS praticada pelos estados sobre itens essenciais. O Banco Central pergunta o efeito potencial sobre IPCA, Índice Oficial de Inflação de 2023, e o que já está contemplado nas estimativas dos analistas participantes. No âmbito inflacionário, a autoridade também pergunta como têm sido as projeções da inflação para o ano 2023, para o ano 2024. Também a pedido do PIB, para saber como é que está o PIB, né, para esse ano e para o ano que vem. No cenário externo, o Banco Central quer saber as previsões para o PIB e as inflações dos comunas, Estados Unidos e zona do euro. A gente vai falar um pouco sobre isso. Assim como os riscos para esses indicadores, a evolução ambiente deste último compõe as estimativas para a taxa de juros americana. O questionário pede ainda projeções para balanço de pagamentos e para as variáveis fiscais do país, além de avaliação sobre o aumento do cenário fiscal desde o Copom de fevereiro, se piorou, melhorou ou continuou relativamente estável, que é para tentar tomar uma decisão. Imagina, recebe a sinalização que a inflação está subindo, que o fiscal está se deteriorando, mas ao mesmo passo o PIB está numa desaceleração absurda. E aí vai fazer o quê? Deixa a economia colapsar ou vai impulsionar ainda mais a inflação? Governo Dilma, né? Governo Dilma. Aí, como eu falei para vocês, a turma do Metrópolis escreveu uma nota, de colocar ali a logo, que inclusive reconhece os feitos do governo Bolsonaro e fala do problema que ele está deixando pro Dilma. E é um problema que é um problema de comparação. Você vai ver, ó, os números da economia que pressionam o Dilma no início de mandato. A preocupação dele com os juros é política. Ele quer entregar algum resultado positivo na economia ainda em 2023 para melhorar sua popularidade, que já está derretendo. O Dilma 3, né, é eleitoralmente muito mais fraco do que os dois primeiros. Essa não será uma missão simples. Aí vem, ó, apesar do expansionismo fiscal, da pandemia, dos gastos, disso, daquilo, outro, até tudo mais, Bolsonaro entregou números positivos na economia. E a gente vai voltar nesse expansionismo fiscal, né? Apesar do expansionismo, você vai ver o que ela vai falar depois. O desemprego encerrou dezembro do ano passado em 9,3%, a menor taxa desde 2015. Ano em que, vale lembrar, né, a cadeira era ocupada pela Dilma.
uma redução significativa na comparação com a taxa de desocupação, chegou a beirar 15%, com a desaceleração da economia durante a pandemia. O mercado de trabalho foi impulsionado principalmente pela retomada do setor de serviços, com o fim das medidas sanitárias, de restrição e isolamento. E lembra de uma coisa, lembra que o governo promoveu diversos programas para tentar auxiliar principalmente essa turma dos serviços e também os empresários para evitar o fechamento. Dados do CAGED, que acompanha a criação de vagas, mostram a criação de 2 milhões de empregos em 2022. Apenas serviços e comércio geraram 1,5 milhão. Tais números também apareceram nos dados do PIB. Em 2022, a economia brasileira cresceu quase 3%. O setor de serviços cresceu acima da média, com contribuição de 4,2% para o resultado geral. Abre aspas. Do lado da demanda, o consumo das famílias foi beneficiado pelo impulso fiscal, ou seja, pelo aumento do Brasil, né? Obrigado, Bolsonaro. Redução dos preços dos combustíveis, obrigado, Bolsonaro. Redução de impostos, obrigado, Bolsonaro. E pelo recuo da inflação, que foi devido principalmente a essas questões que reduziram os impostos, que acarretaram na redução da inflação. Então, obrigado, Bolsonaro, mais uma vez. Observa o David Becker, chefe da economia para o Brasil e de estratégia para a América Latina do Banco BS em relatório. A inflação, embora ainda esteja acima da meta estipulada pelo Banco Central, também deu uma trégua. Os índices de preço fecharam em 2021 com 10% e recuaram para 6% no ano passado, ficando inclusive abaixo da inflação americana. Né? Não está na meta, mas está abaixo da inflação americana. Primeira vez na história. Nem lembro quando foi que aconteceu antes. Preocupação com juros e auxílio Brasil. Ó. Aí, veja agora. O Metrópolis tenta atacar, mas não tem como. A realidade se impõe. Apesar do expansionismo eleitoreiro, apesar disso, o governo Bolsonaro conseguiu entregar um superávit. Ah, mas ele gastou... mas ele entregou um superávit primário, viu? Diferença entre receitas e despesas de 57 bilhões, o que equivale a 0,5% do PIB em 2022. Apesar de ele entregou um superávit, viu? Quase 60 bilhões. O Brasil não registrava um saldo positivo nesse indicador desde 2013, o que significa que durante 9 anos o governo não conseguiu ter receita suficiente para reduzir a dívida. Bolsonaro é o primeiro governo que entrega com a dívida menor do que quando entrou. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Jair. Em 2023, o quadro tende a ser diferente. Óbvio, porque é o Dilma. O superávit de 2022 foi gerido principalmente por aumento de receitas excepcionais, em especial trazidas pela produção e exportação de petróleo e minério. Bom, o Haddad quer taxar, né, a exportação do petróleo, aí realmente complica. E minério não é SG, né? O minério não é SG. Essa turma vai contra os garimpeiros. Os garimpeiros são criminosos. Então, é meio complicado. Fora que, né, questão de commodities. Mas enfim, isso dá pra ver como é diferente, né? Ambos os governos é água e óleo, não se misturam. Não é óleo queimado, né? Queimado não serve mais pra nada. Aí ainda fala que é o seguinte, que a Petrobras distribuiu ao governo um dividendo recorde de mais de 60 bilhões. O governo também é acionista, também recebe dividendos. Com a desvalorização do petróleo e do minério, e com a intenção do desgoverno de reduzir os dividendos distribuídos pela Petrobras, a arrecadação extraordinária deve ser substancialmente menor neste ano. Isso coloca em risco a trajetória fiscal e o próprio pagamento do Auxílio Brasil. Parabéns, Dilma. A distribuição do benefício, que foi uma bandeira da eleição tanto de Bolsonaro quanto do Dilma, pode garantir ao atual presidente não só mais claridade, como fôlego extra para a economia brasileira, que já mostrava sinais de desaceleração no final de 2022. Porque as pessoas viram que o Dilma venceu. E aí todo mundo perdeu a esperança no país. Todo mundo não. A grande parte da sociedade. A questão é que, com o estouro do teto fiscal, sem indicação de uma regra, até agora não tem a âncora fiscal do Haddad, o mercado está demonstrando preocupação com o descontrole de despesas do governo. Caso não haja um equilíbrio, a perspectiva é de uma alta na inflação, que deve pressionar os juros. Com a Selic mais alta, o ritmo de crescimento da economia deve diminuir, causando impacto negativo na popularidade do Dilma. A expectativa da equipe do petista é que o anúncio do novo arcabouço fiscal seja suficiente, mas vai depender dessa regra. Caso o desenho não seja o do controle das despesas, não seja realmente um ajuste fiscal,
Os juros continuarão a ser uma pedra no sapato do Dilma, uma vez que a autoridade monetária só conta com esse remédio para tentar segurar a inflação. Essa é a análise do Metrópolis, que também se baseia com o relatório do, nome bonito, chefe da economia para o Brasil e de estratégia para a América Latina do Banco BS. Então acho que é um cara que entende um pouco de economia. Aí, por outro lado, temos a Miriam Leitão. Ontem eu perguntei, se jogar uma lona e transformar o globo no circo, a Miriam Leitão é malabarista? Aí teve um monte de gente falando que ela ia ser uma palhaça. Eu achei desrespeitoso da parte de vocês falar isso da Miriam Leitão. Mais respeito com ela, viu? Vi lá vários comentários assim. Acho que ela não poderia ser, quem sabe, uma contorcionista. Respeita, pô. Palhaço leva humor, faz as pessoas rirem. A Miriam Leitão não tem esse poder. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. A conjuntura atual é difícil de definir. Há excelentes notícias e vários complicadores. Excelentes notícias e vários complicadores, É difícil definir uma conjuntura como a atual. Há excelentes notícias e vários complicadores, né? Ela começa assim. A inflação de alimentos está caindo, tá? E os preços de grão e carne já estão baixando 1%. A carne, né? E momentâneo, porque aquele, né, questão da vaca louca. Só que, apesar do número ruim do IPCA de fevereiro, né, a inflação como um todo tá aumentando, né, Miriam? Então não vem com esse papo aí da carne, né? O maior são 1%. Este é o primeiro alívio desde o começo da pandemia. Arroz e feijão, no entanto, permanecerão altos. Ah, tá, O PIB vai desacelerar e crescer 1% este ano, mas tem chance de subir no ano que vem. Com a recuperação mundial. Será que o ano que vem vai ser melhor? Veja como são as coisas. No governo Bolsonaro era só pedrada. No governo Dilma, não critica agora não. Ano que vem melhora. Confia. O juros está elevado. Fala um monte de loucura lá, né? Ainda teve que fazer a questão da gasolina aumentar, né? Para resolver o problema da queda forçada imposta pelo governo Bolsonaro. Pô, eu jurava que essa questão do ICMS tinha passado pela Câmara, pelo Legislativo. Eu jurava, mas eu acho que eu estou errado. Eu tinha quase certeza, mas tudo bem. Ele acha que se o governo confirmar uma política orçamentária, aí um cara lá que tá com a Miriam Leitão, que leve o déficit menos de 1% este ano e perto do zero no que vem, como prometido pelo Haddad, e a âncora fiscal for minimamente razoável, o dólar vai para menos de R$5 e o país pode crescer mais no ano que vem. Até porque ele prevê uma retomada da economia dos Estados Unidos em 2024 e da própria Europa. Mas como alerta, tudo vai depender da nova regra fiscal. Nessa semana, ele será apresentado junto com o Dilma. Esquece final. Ele está falando que tudo vai depender, né, dos Estados Unidos e da Europa. Gente, eu não sou especialista em economia. Só que todo mundo que eu conheço, que conhece bastante da área, eu perguntei, irmão, o que é que está acontecendo? Quebrou de vez? Vai ser efeito dominó? E a galera tá falando, não dá para saber. Tem que esperar o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. E o que é que está acontecendo? Não sei se vocês vão lembrar um pouco de 2008, que aí o ápice mesmo foi o Lehman Brothers. Quando o Lehman Brothers quebrou, aí começou um efeito dominó, vários bancos quebrando. Nos últimos dias, os Estados Unidos, tá vendo algumas notícias. Primeiro, teve algumas quebras, né? Da FTX lá atrás, da coisinha aqui, outra colar, negócio de cripto. Depois veio um banco, depois já outro banco. E um desses bancos quebrou é o Silicon Valley Banks. Esse banco quebrou e a imprensa noticia que é o maior banco, foi a maior quebra desde o ciclo de 2008. E aí com quem eu conversei, a turma falou o seguinte, é muito difícil mensurar o que pode acontecer e é muito improvável que um banco dessa magnitude e que quebre e nada aconteça. Então assim, alguma coisa vai rolar. A coisa tá tão complicada que a turma nas redes sociais, né, tem muita gente falando que a turma tá começando a ir pro banco para sacar o dinheiro, para ter a certeza que não vai perder o dinheiro que tinha guardado nos bancos.
Além disso, essa notícia aqui fala o seguinte: o colapso do Silicon Valley na semana passada causou arrepios nos investidores, pois destacou um problema maior em todo o setor bancário. Meio complicado de explicar, mas pense na questão das americanas, que aí o cara faz uma conta na matemática e depois quando vê na contabilidade, tá faltando 20 bilhões, se lembra? Então, a turma fez uma conta, tá faltando 620 bilhões, né? Umas perdas que ainda não foram realizadas. 620 bilhões de dólares, não é de reais. Então, tem um problema grande que está acontecendo nesse momento. Grande de verdade. Olha o cenário internacional. Olha o cenário que o Brasil está vivendo nesse momento. E eu fico perguntando, o que é que vai acontecer nos próximos períodos, né? Eu espero que o governo americano entre em campo e consiga sanar, porque o governo vai fazer alguma coisa. Vai ter uma reunião, parece que extraordinária, hoje até do Fed, para ver como é que eles vão lidar com o cenário atual. O Leandro Huschel entende muito mais, né? O Leandro Huschel opera no mercado, tem empresa disso daí, né? Tem curso sobre isso daí. Nossa, o Leandro Huschel, eu já vi, ele fala sobre isso na época que ele estudava, um cara que é mais velho que eu, então assim, quando ele estava na faculdade, então deve ter mais de 20 anos que ele já trabalha com isso. Ele fala, o Fed e a FDIC anunciaram há algumas horas que todos os depósitos no Silicon Valley estarão disponíveis na segunda. Isso porque a turma está indo lá para sacar o dinheiro. Na mesma nota, disseram que não haverá custo para o pagador de impostos. Ansioso para entender a mágica. Tem algo estranho aí. Ontem eu estava passando no Twitter e aí eu vi... Direto eu vi alguma postagem dessa senhora, a Rose News, e ela estava compartilhando o Kim.com. Não lembro se o Kim.com também estava envolvido no Napster lá atrás, que era um compartilhamento de música de graça, né? Piratex. Mas ele era o cara do Mega Upload. Também foi umas batalhas gigantescas aí com diversos setores. E ele fez um comentário que eu achei bem interessante. Ela tinha compartilhado. Ele fala o seguinte, coloque todas as nações vítimas que foram abusadas pelos Estados Unidos em um grupo e você terá uma poderosa ordem multipolar que mudará o mundo. A arrogância, a corrupção e o bullying do governo americano levaram a isso. A União Europeia deve deixar o navio que está afundando e se juntar ao mundo multicêntrico. Olha as discussões que eu venho tentando trazer para mostrar para vocês. Algumas coisas que vêm sendo discutidas, essa questão desse mundo multipolar e como é importante o Brasil saber se posicionar neste momento. Tu acha que o Brasil vai se posicionar para ser um grande país forte, soberano, tentar tirar proveito das mais diversas alas? Olha o que vocês viram aí, que eu dei play em áudio. Que a própria esquerda falando está preocupada com o que o Dilma vem fazendo. Indo lá fazer voto na ONU que não muda nada. Bolsonaro, a turma falava, né? Mas no momento de maior crise, ele soube botar o Brasil em primeiro lugar, garantir fertilizante e garantir muito mais coisas que o Brasil precisava, né? Para que a economia continuasse avançando. Enfim. O Kim.com ele também compartilha um vídeo que eu também acho emblemático, é do Joe Rogan, que para mim também demonstra, porque esse é um sentimento que eu não acho que está só no Brasil, nem só nos Estados Unidos, eu acho que está em diversos países ao redor do mundo. E o Joe Rogan ele tá falando, ele fala assim, um pedaço, as pessoas que dirigem nosso país são tolos absolutos. Essas pessoas estão nos colocando à beira de um conflito lá com a Rússia e eu não tenho nenhuma fé neles. E acho que a maioria das pessoas também não. Ele falou o seguinte, as pessoas perderam a fé nas autoridades e nas instituições. É como se elas não trabalhassem pra gente. Tem uma pergunta que eu, por exemplo, não sei responder. Eu olho para a história do mundo, eu vejo assim, tem uma mudança muito grande do século XIX para o século XX. Quando vira ali de 1900 em diante, você vê a coisa começa, a meus olhos, né, melhorar demais, porque a indústria começa a se expandir de forma grande e com a indústria expandindo é muito emprego que é gerado, muita obra, muita construção ao redor de todo o planeta. Então é emprego, 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 emprego. Você tinha uma grande parte da população naquele momento que vivia em fazendas, não que vivia na fazenda ruim, mas não tinha eletricidade, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de luxo, né? não tinha eletricidade, não tinha geladeira. E aí você vê uma expansão assim gigantesca do acesso supermercados. Pensa como era o supermercado em 1900. Tu acha que tinha biscoito recheado, suco de caixinha? Tu acha? Não
Tinha nem liquidificador para ter suco de caixinha. Então assim, você vê que tem uma mudança gigantesca. Começa a ter cheio de produto, cheio de coisa. Aí você tem que pensar lá atrás. Eu tenho certeza que vocês aí, pô, meus avós nunca tiveram... não, gente do povo. Mas meu avô tinha uma casa. Você vê que tinha uma casa, tem uma casa no passado, por mais difícil que seja, é um negócio assim que, pô, a galera tinha casa, até gente pobre. Tem bairro que era bairro de periferia, mas a galera tinha casa. E aí, você vê que o mundo foi evoluindo, né? O pobre continua pobre, sempre tem gente muito pobre. E a miséria foi reduzindo. Só que de uns anos pra cá, eu olho pro mundo como um todo e eu falo assim, rapaz, como é que o ser humano continua produzindo cada vez tecnologias mais avançadas, que fazem mais coisas, um aumento da capacidade de produção, assim, cada vez mais disruptivo, mas em contrapartida, a população está cada vez sofrendo mais e mais, está cada vez mais impossível comprar uma casa, está cada vez tudo mais complicado. Essa conta na minha cabeça não fecha, tem algo muito errado. Não é possível a vida, sei lá, dos últimos 60 anos para cá, parece que ela está piorando de forma assim, muito acelerada. Mas nos últimos 20 anos, se olha assim pro Brasil, fala, cara, parece que só vai piorando. Teve esse último tempo aí, né? Uma chefe falou, não, pô, agora acho que vai dar uma melhorada. Mas não. Enfim, né? Posso também estar pensando de forma equivocada. Mas quando eu olho por violência, a qualidade de educação, o que a sociedade hoje consome como entretenimento, como cultura, realmente isso é uma corrupção da alma. Às vezes como eu penso, né? E aí, nesse cenário caótico que o mundo pode estar enfrentando, sei lá, com uma nova ordem emergindo, né? Estados Unidos talvez nem mande tanto. O dólar está sendo colocado em xeque já, nesse momento. Ontem eu vi um gráfico que mostrava que o PIB do BRICS já teria ultrapassado o PIB americano, PIB do BRICS. Tá, 30 e poucos por cento, quantas coisas lá. Ultrapassou. Então, assim, economicamente, já é um bloco relativamente forte. Aí o que é que o Dilma nos faz? É mandar a Dilma pro o Banco do BRICS. Olha o cenário econômico mundial. Olha o cenário geopolítico internacional. Que ele vai mandar a Dilma Rousseff pro Banco do BRICS. Olha esse jornalista. Olha a felicidade do cara com a Dilma no Banco do BRICS. Dá um play depois pra vocês verem. Procura lá, ó, bota o título assim, ó. Dilma deve assumir Banco do BRICS. Vê ele falando. Que não é que eu peguei um frame qualquer, não. Você dá pausa em qualquer momento, ele tá com um sorriso de orelha a orelha. É a felicidade da imprensa. Que Deus proteja o Brasil, proteja a nossa nação. Dilma vai bater martelo sobre novos diretores do Banco Central. Esse momento crítico que o mundo passa, que o Brasil já enfrenta, de grande dificuldade. A Veja fala que o Haddad disse a Roberto Campos que vai submeter a Lula os nomes dos escolhidos para 2 diretorias de política monetária e de fiscalização, né, do Banco Central. O chefe da economia trabalha pessoalmente para escolher os potenciais indicados, mas a palavra final será do Dilma. Uma escolha, portanto, política. Você vê, né? Nunca aparece notícia assim, ó. Pô, o cara que foi indicado... Você não falar do currículo do cara, mas você falar, sei lá, dos feitos da vida do cara. Pô, esse cara foi responsável por fazer isso, por fazer aquilo outro. É um cara que é apaixonado pelo Brasil, que quer colocar o Brasil em destaque, sabe que tem um plano, tem um projeto. Não, não, isso não é uma escolha política. É escolha política. É escolha política. Não, vai mandar quem? Não, vai mandar o meu amigo. E aqui, é fulano, ciclano, Beltrano. Não, vamos valorizar os nossos aliados. Vamos mandar a turma do MST pra Conab. É como funciona a carreta furacão. Putz, tinha um monte de assunto aqui ainda pra falar sobre algumas coisas ligadas à agenda SG, mas só pra mostrar aquelas coisinhas rápidas. No dia de ontem, a UOL, né, o estagiário, coloca uma nota sobre envio da declaração do imposto de renda será liberado na quarta. Olha a imagem que eles utilizaram. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Aí eles apagaram o tweet, né? Óbvio. Só para comentar isso aqui rápido. Essa aqui é a última, porque as outras eram ainda mais interessantes, que envolviam a Marina, Clima e algumas coisas do Ministério da Saúde. Mas vejam só. Governo quer passagem de avião a R$ 200 para aposentados e estudantes.
Lá vai. Aí o Amazônia Azul fala, ó, chegou o primeiro projeto do ministro dos Portos e Aeroportos. O projeto de R$200 da passagem aérea destina-se a aposentados, funcionários públicos e estudantes. As políticas públicas do Brasil parece que são feitas no DCE das universidades. Aí você deve se perguntar, cara, como é que essa conta fecha? Como é que essa conta... Quem que vai bancar isso daí? Ah, não, porque vai ser os assentos que estão vagos. Será que não vai todo mundo ficar então esperando o assento vago para voar e vai deixar de comprar passagem no preço normal, vai tentar conseguir uma carteira de estudante, ou se o cara viaja demais, ele vai se matricular na universidade barata, à distância, só para ter acesso à passagem? Será que vai dar certo? Eu acho que não. Se você tiver qualquer questionamento pertinente sobre a viabilidade, esqueça. Esqueça. Olha como funciona a lacrosfera brasileira. Bastidores. Proposta da venda de passagens aéreas a R$200, revelada pelo ministro Márcio França, incomoda elite financeira do país e grupos de empresários. E políticos das classes mais altas planejam mobilização contra o projeto. O incômodo é com acesso da classe C ao serviço. Eles não gostam de pobres. Vocês acham mesmo, pessoal, que a insatisfação é por causa disso? Eu já acho que é o contrário. Eu acho assim, ó. Tentem pesquisar quem poderiam ser os empresários que lucrariam com a política dessa. E aí você vai entender, né? O que é que realmente está acontecendo. Enfim. Essa semana terei novidades, tenho certeza. Eu acho que vai ser muito difícil eu não conseguir terminar o que eu tô polando. Vocês vão saber em breve. Por hora, se gosta do meu trabalho, passa o nome do canal, tem um botão de valeu, tem um pedido na descrição. Acima de tudo, compartilhe esse vídeo. E com fé em Deus, estarei aqui amanhã e quero ver vocês, né? Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!